para a vida eterna. Amém? Podem tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor nessa noite, meus amados. Eu quero, essa noite, louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano, também quanto a uma indigna esposa, pela confiança de nós estarmos ministrando nessa noite. Muito obrigado, me sinto muito honrado pelo convite. Deus possa continuar abençoando. Louvar a Deus pela vida do presbítero Flávio, né, tua família, a qual foi a ponte, né, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, juntamente com os amados irmãos. Deus abençoe, viu, presbítero Flávio, pelo convite. Muito honrado diante de tantos obreiros, e ele nos estender esse convite, me senti muito honrado. Quero louvar a Deus também pela todos os demais obreiros aqui desta igreja, os demais, né, irmãos que têm vindo nessa noite louvar ao Senhor, a igreja do Senhor. Deus vos abençoe grandemente. Eu louvo a Deus por esse ministério de louvor tão abençoado, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. É tão lindo, né? E a gente vai em muitas igrejas, a gente não vê nem alguém para tocar um violão, né? E aqui uma banda completa dessa, Deus possa continuar conservando, abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus, nesse culto hoje do Ministério de Louvor. Eu louvo a Deus também, meus irmãos, pela vida do pastor Heraldo, né? Que Deus tem colocado no nosso caminho, pelo ter deslocado de Lagoa somente para estar vindo cooperar aqui conosco, né? Estar acompanhando a gente. Eu me sinto honrado, e saiba de algo: Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida para cumprimento de propósitos. Então, comece a valorizar as alianças que Deus muitas das vezes coloca, as pessoas que Deus coloca do teu lado para cumprimentos de propósitos do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida dele nessa noite. Meus irmãos, também louvo e glorifico ao meu Deus nessa noite. Eu vou sempre dizer isso, Salmo 116, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A palavra de Deus vai dizer ainda no Salmo 126, 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estou muito alegre com o Senhor nessa noite. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Clériston, conforme o Flávio já disse, a bênção do meu pastor local. Eu venho debaixo da bênção dele, pastor Aléus, para estar transmitindo a palavra de Deus para os amados e queridos irmãos nessa noite. Saiba de algo, estou aqui, meus irmãos, na total dependência do Senhor nessa noite para ministrar a tua palavra. As pernas tremem, dá um gelo na barriga, mas estou aqui na dependência do Senhor. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A palavra de Deus ainda vai dizer em 2 Coríntios 4:7: demos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não olha para o vaso que está aqui nessa noite, não, ele é de barro, mas olha para o dono do vaso, porque quem faz é ele, quem opera é ele, e quem brilha aqui é ele, porque ainda a palavra dele vai dizer em Romanos 11:33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis são os teus caminhos. Aí o 36 vai dizer: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente nessa noite. A palavra de Deus ainda vai dizer para nós em Judas 25: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Quem veio adorar o Senhor nessa noite? Meus queridos irmãos, é um culto do Ministério de Louvor. Eu vou te convidar, antes de começar a ministrar, conforme o Flávio disse, o outro músico, o outro cantor disse, não sei quem foi certinho, às vezes a gente chega na casa de Deus num culto de adoração. Talvez você chegou aqui nessa noite, às vezes por alguma circunstância e por alguma adversidade, algum problema, alguma tribulação na tua vida. Talvez você veio por um culto do Ministério de Louvor, mas nessa noite você não conseguiu abrir a tua boca ainda ao Senhor, porque a luta está grande, a guerra está grande, a adversidade está grande, a problema está grande, a prova está grande, a dificuldade. Às vezes só você sabe como você chegou aqui nessa noite, diante da tamanha a guerra que você está enfrentando. Mas eu vou te convidar a fazer uma coisa: independente da circunstância que você possa ter deixado, que você possa estar enfrentando lá na tua casa, eu vou te convidar a fazer algo nessa noite, a adorar ao Senhor, independente da circunstância, do problema, da adversidade que às vezes você possa estar enfrentando. Assim
como a palavra de Deus nos ensina em Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Será que você pode adorar independente da situação adversa que você deixou? Eu te convido a adorar ao Senhor. Jó, quando ele recebeu a notícia que ele havia perdido teus 10 filhos e todo o teu rebanho, tinha motivos para reclamar, de murmurar, de questionar, mas quando ele recebe a notícia, versículo 20 de Jó 1, então Jó se levantou, rasgou o teu manto, rapou a tua cabeça e prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Só adore ao Senhor nessa noite, porque o segredo da nossa vitória está na adoração. Talvez você está fazendo a obra de Deus e não está vendo motivos de adorar, de agradecer, de louvar ao Senhor nessa noite. Muitas têm sido as guerras, as situações que têm tentado te calar, te paralisar, fazer você se prostrar. Mas eu te convido, assim como fez o cego Bartimeu, quando a multidão tentou repreender ele para que ele se calasse, ele não calou, mas ele clamou ainda em mais alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor vai ouvir o teu clamor e a tua adoração. Quando eu olho para esse texto, só justifico também a ausência da minha esposa, está trabalhando, mas eu louvo a Deus pelos meus pequenos que estão me acompanhando nessa noite. Meus irmãos, texto bastante conhecido da amada igreja, o Evangelho de João, capítulo 4, que tem como epígrafe do texto, a mulher de Samaria, a mulher samaritana. É muito lindo que os irmãos sabem, conhecem muito bem a história, a qual dessa mulher, que quando vai buscar água, ali na fonte de Jacó, ela tem um encontro com essa fonte da água viva, que já foi louvado nessa noite, a qual ele mesmo disse para ela: que quando você beber dessa água, você nunca mais tornará a ter sede, porque eu farei fluir dentro de você fontes que te farão jorrar para a vida eterna. É muito lindo, porque essa mulher, a partir deste encontro com esta fonte da água viva que foi Jesus, ela tem a tua vida o quê? Transformada, mudada. Foi mudada a história dessa mulher, porque ela teve um encontro com esta fonte da água viva, a qual foi Jesus. Ela teve uma transformação, e a palavra de Deus vai dizer isso. Assim como o Flávio também já disse o teu testemunho nessa noite, em 2 Coríntios 5,17, mas aquele que está em Cristo agora uma nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Assim foi na minha e na tua vida, quando tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Mudou o rumo da minha história, assim como eu fiz na minha vida, eu acredito que fez na vida de muitos. Mudou a história, transformou a tua vida. E eu costumo dizer, assim como o Flávio falou, nem era para eu estar aqui, não sei o que seria de mim se não fosse ter encontrado com o Senhor Jesus, esta fonte da água viva. Mas o que me chama atenção e que eu quero ministrar nessa noite, não é em cima de João 4. Quando o Flávio me disse que teria um tema, a mensagem dessa noite, o Senhor soprou nos meus ouvidos um versículo, a qual muito tempo eu não havia ouvido aquele versículo, não tinha ouvido ele, muitos anos que eu não via ele, nem sabia onde estava na palavra de Deus. E é sobre ele que eu quero ministrar nessa noite. E é a atitude que eu tenho visto de pessoas que tiveram esse encontro com esta fonte da água viva, que tiveram suas vidas transformadas. E é a atitude que eu tenho visto de muitas pessoas nos dias de hoje. Toda semana eu tenho visto isso. E é um texto que se encontra em
Jeremias 2, versículo 12, versículo 13. Procurei na palavra de Deus onde que está esse versículo. E eu encontrei Jeremias 2, 12 e 13, a qual vai nos dizer: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Me chama a atenção que esse versículo 13 na NVI, título dessa noite, fonte de água viva, ele vai dizer assim, versículo 13 na Bíblia NVI: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm águas. O que eu tenho visto nos dias de hoje é pessoas abandonarem e deixarem esta fonte da água viva. E é por isso que o tema que eu trago nessa noite é: nunca deixe esta fonte de água viva. Nunca abandone essa fonte de água viva. É como se eu visse nos dias de hoje esta fonte de água viva não ser mais suficiente para suprir a tua alma, os teus anseios. É como se a fonte de água viva, Jesus, não estivesse mais satisfazendo as pessoas que conheceram ela e têm ido buscar, assim como foi louvado, em outras fontes. E eu convido a amada igreja a não querer buscar em outras fontes, porque a fonte de água viva, que é Jesus, nela você vai encontrar tudo o que precisa, e Ele há de satisfazer todos os desejos do teu coração. Assim como Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui tem tudo que você precisa, que é a fonte da água viva, Jesus. E eu me recordo do texto de João 6, trazendo isso que eu quero trazer nessa noite para a amada igreja, que vai nos dizer do versículo 60 até o 71, que tem como epígrafe do texto: Jesus é abandonado por seus discípulos à confissão de Pedro. Eu acho lindo porque no versículo 60 vai dizendo: duro é esse discurso, quem o pode escutar? Se às vezes você achar que o discurso é duro, a palavra é dura muitas das vezes, não esqueça o que a palavra de Deus nos instrui em Provérbios 3, versículo 11: não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes por sua repreensão. Porque no versículo 12 vai dizer: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 12:6 vai dizer: porque o Senhor corrige aquele que Ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Acharam um discurso duro, mas quando achar que o discurso está duro, creia nisso, que é o Senhor nos corrigindo como um bom pai, que quer sempre o melhor para os teus filhos. Aí chama a atenção, que no versículo 66 de João 6, vai começar dizendo: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Ele. E é o que eu tenho visto nos dias de hoje. Quantos têm olhado para trás? A Bíblia nos manda olhar para trás. Lucas 9,62: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Lucas 17,32 vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vemos esse versículo de Lucas se cumprir lá, o início dele em Gênesis 19, no versículo 17, quando os anjos vão dizer: escapa-te por tua vida, não olhe para trás.
e não pare em parte alguma da campina. Aí no 26 vai dizer, a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi subvertida numa estátua de sal. A ordem de Deus nessa noite: não olhe para trás. Para de olhar para trás. Filipenses 3,13 vai dizer, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, fico e lanço para as que estão diante de mim. Não quero olhar para trás. Isaías 43,18 vai dizer, não lembreis das coisas passadas, não considerais as antigas, não queira olhar para trás, igual muitos discípulos de João 6,66 fizeram. Que pararam, olharam para trás e já não queriam mais andar com ele. Não tem como mais olhar para trás, porque Hebreus 10:37 vai dizer, e o 38 e o 39 mais ainda, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não somos, porém, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. Não recue, não olhe para trás. Aí Jesus vê naquela cena, versículo 67, ele vai dizer aos 12, quereis vós também retirar-vos? Viu os discípulos, alguns discípulos tornando para trás, não querendo mais andar com ele. Aí Jesus vai dizer para os 12, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Quer sair da presença de Deus? Quer sair? Aí Pedro, ele vai dizer, então disse Pedro, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sair para onde? Sair da casa de Deus para ir aonde? Deixar a fonte de água vida para ir aonde? Sair da casa de Deus para ir para onde? Tem uma vida eterna te aguardando, tem um céu de glória te esperando. E assim como um dos louvores foi louvado ali, está querendo deixar o céu por um prazer momentâneo, passageiro. Não, meu alvo e o teu é o céu. Para onde nós vamos? Se só Ele tem palavra de vida eterna, sair para onde? Buscar o quê? Em outras fontes, as quais muitas das vezes vão só satisfazer momentaneamente, mas nós vamos nos completar somente com esta fonte de água viva que é Jesus. Eu me lembro ainda, posso falar que deixar a fonte de água viva, deixar a casa do Pai, deixar a casa do nosso Deus, a fonte da água viva que é Jesus, enfim, nunca deixe. É o tema da mensagem, nunca deixe essa fonte de água viva. Eu me lembro de um que quis sair da casa do Pai, deixar essa fonte de água viva e sair da presença de Deus. Eu me recordo de Lucas 15, a partir do versículo 11, a qual vai nos dizer a parábola do filho pródigo. Eu acho muito lindo que um pai tinha 2 filhos. E o mais moço um dia disse o seguinte ao pai: pai, dá-me parte da herança. Me chama a atenção, meus irmãos, saiba de uma coisa: servimos a um Deus que nos dá sempre o livre-arbítrio para as nossas decisões. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer, toma cuidado com as decisões que você quer tomar para a tua vida, porque existe a lei da semeadura. Em Gálatas 6,7 vai dizer, não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Toma cuidado com as escolhas. Nós somos livres para as escolhas, mas saiba que nós colheremos as consequências das escolhas as quais nós tomamos. Toma cuidado com o que você está plantando, porque a colheita é certa. Só não queira colher limão se você está plantando laranja, se está colhendo limão. Como Deus dá os livre-arbítrio, o Pai dá o livre-arbítrio. Toma aqui, meu filho. Um dia a palavra de Deus vai dizer ali em Lucas 15, o filho mais moço, ele ajuntando tudo. Meus irmãos, esse texto fala muito comigo.
O filho mais moço juntando tudo. Ele achou que tinha tudo. A herança para o filho pródigo, filho mais moço, era tudo para ele. Ele ia juntando tudo. Mas mal sabia que ele não tinha nada. Porque o tudo nós só temos em Deus. Ele não tinha era nada. Porque o tudo nós só temos em Deus. Você quer ver uma coisa? Mateus 16, 26. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que o homem dará em recompensa da tua alma? Corra atrás de tudo nessa vida, mas nunca perca o alvo do bem mais precioso que possamos alcançar nesta vida, que é a salvação da nossa alma. Você tem tudo porque você tem a presença do Senhor e a esperança de ir morar no céu. Você já tem tudo. O resto, a vida em abundância que Jesus prometeu em João 10:10, vai ser consequência daquilo que nós estamos fazendo na presença do Senhor. Ele pode nos abençoar, sim, pode, mas nós já temos tudo, que foi a morte do teu filho amado Jesus, a qual Deus entregou numa cruz para nos resgatar, e hoje nós estamos na presença dele. Partiu para uma terra longínqua. Toma cuidado. A terra longínqua, a qual ele viveu, gastou tudo dissolutamente, uma vida de pecado, deixou a fonte de água viva, deixou a presença de Deus, deixou a casa do Pai, para ir buscar em outras fontes, pois achou que a terra longínqua era boa demais. Me chama a atenção que a terra, qual era muito boa, veio grande fome sobre aquela terra. E aí eu vou dizer para a amada igreja, toma cuidado com os caminhos que parecem ser muito bons aos teus olhos. Deixar esta fonte, parece que a fonte de água viva não está satisfazendo mais você, e você está até pensando em sair para buscar em outras fontes. Eu vou só te dar um recado, toma cuidado com outras fontes com as quais você pode estar querendo ir buscar. Porque Provérbios 14:12 vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Toma cuidado com caminhos que parecem muito bons, pratos que parecem muito bons aos teus olhos, prazeres, manjares que o mundo está aí oferecendo, que parece ser muito bom, mas toma cuidado, que o fim dele pode ser caminhos da morte. Veio a fome, acabou a herança. Vai me dizer a palavra de Deus que ele foi trabalhar para aquele homem cuidando de porcos. E sabe o que chama a atenção? Que ele ali trabalhando, cuidando de porcos, a palavra de Deus vai dizer que ele tinha vontade, estava com fome, tinha vontade de comer a comida, as bolotas dos porcos. Sabe o que fala o final desse versículo? Mas ninguém lhe dava nada. Vai ter momentos na tua vida que você vai olhar para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e não vai ter ninguém para te socorrer. Os amigos virão às costas. Você às vezes vê sem saída, sem solução. E agora o que será de mim? E o que será de mim agora? Cadê os amigos do peito? Aqueles quando estava tudo na bonança e que não lembrou que tem casa de pai, estava lá curtindo a vida, dissoluta com você, aí na vontade que estava nesse momento da pior, da tristeza, da dor, da dificuldade, ninguém lhe dava nada. Mas nessa noite foi dito, quando os recursos da terra se acabar, você não vê saída, não vê solução, aí você vai lembrar que tem uma fonte de água viva, que tem um céu de glória para abençoar a minha e a tua vida. E quando você achar que está num momento sem saída, sem solução, não tem perspectiva, não tem esperança, aí você vai fazer o que Salmo 121 primeiro diz: eleva os
olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu já não sou digno de ser chamado de filho. Meus irmãos, quem não erra, quem não falha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas se o irmão que cantou, ele disse, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei teus pecados e sararei a vossa terra. Peça perdão quantas vezes forem necessário. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 8:9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Saiba que nós servimos a um Deus de misericórdia. Não mereço nem ser chamado de pai de filho. Pequei contra o céu, contra a terra. Não mereço ser chamado de filho. Mas ele mal sabia que o nosso Deus é misericordioso. Essa fonte de água viva vai estar sempre de braços abertos nos esperando. Porque a misericórdia do Senhor, em Lamentações 3:22, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele é fiel na minha e na tua vida. E é tão boa a fidelidade de Deus, sabe? Porque em 2 Timóteo 2,13 fala: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Às vezes corremos atrás de outras fontes, estamos tentando buscar em outras fontes. Mas eu quero te dizer nessa noite que o projeto, o plano, a obra que Deus tem na minha e na tua vida, ela está de pé. E Ele nunca vai abrir mão de você. Ele nunca abrirá a mão da tua chamada, do teu ministério, da obra que Ele tem na tua vida. Eu vou voltar para a casa do Pai. É muito lindo. Porque o pai de longe, quando o avistou, saiu correndo ao encontro. Deu um abraço no filho. Beijou. Mandou os seus criados buscar as vestes. Buscar o anel. Mata um novilho cevado para ele. Deixa eu te dizer algo. Talvez você chegou nessa noite aqui e já tentou buscar em outras fontes, mas essas fontes trouxeram só decepção para você, frustrações. Você achou que aqui dentro da casa do Pai já não estava te satisfazendo. E se porventura você foi um desses que tentou buscar em outras fontes, essa é uma noite oportuna de você voltar a beber da água da vida. E digo mais, se não tem ninguém, talvez nessa noite, que tentou por algum momento na tua vida buscar em outras fontes, nunca queira buscar em outras fontes. E se tem algo que porventura está te fazendo parar, pensar em... Talvez você chegou nessa noite, se tem algumas situações que tem tentado te fazer abandonar essa fonte, deixar essa fonte. Será que tem algo que está tentando te fazer deixar esta fonte de água viva que é Jesus? Talvez você chegou aqui com essa situação, nessa indagação: vou deixar esta fonte. Eu vou deixar essa fonte. Eu não estou querendo mais beber dessa fonte, eu quero buscar em outras fontes. E o Senhor me trouxe aqui para te perguntar: o que está tentando te fazer deixar essa fonte? O que está tentando fazer você pensar em deixar essa fonte? Eu só vou te deixar algo para você nessa noite, que tem sido algo que eu tenho falado todos os dias. Romanos 8:35. Eu pergunto para a igreja nessa noite: quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada. Eu te pergunto, quem te separará do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? Quem te afastará dessa fonte da água viva? Tem algo tentando te fazer afastar dessa fonte de água viva. Eu te pergunto, quem te separará dessa fonte da água viva que é Jesus? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas nessa noite eu quero crer, amada igreja, que eu e você vai dizer nessa noite, é o 38 e o 39 de Romanos 8. Essa é a convicção que eu tenho nessa noite. É o versículo 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus eu creio que nada nessa vida vai fazer eu e você separar e sair e abandonar esta fonte de água viva que é Jesus. Pode ficar sobre os pés em nome de Jesus, por favor. Nunca abandone a fonte da água viva. E se talvez você pensou por esses dias em deixar essa fonte, eu não quero constranger ninguém, porque será que foi só eu que um dia na minha vida pensei em parar, olhar para trás, abandonar tudo? A ordem que eu quero dar para cada um dos irmãos, se tem alguém porventura, vem aqui à frente. Às vezes você está se sentindo fraco, se você quer, receber fortalecimento da parte de Deus, e se você tem pensado talvez em deixar essa fonte, vem aqui